Hoje começa o Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino de 2024. E, claro, todo mundo quer saber como vai terminar a tabela, né? É algo que é natural nosso querer saber isso e é algo que é natural nosso especular isso também no meio do futebol. Se você gostar desse vídeo, você deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Obviamente é um canal de Fluminense e eu não só vou dar a minha opinião aqui no final, mas vou avaliar a opinião de outras pessoas que colocaram principalmente, obviamente, com a ótica no Fluminense. E eu começo fazendo isso, talvez pelo mais respeitado aqui de todos que eu separei. Eu separei ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens de produtores de conteúdo. A primeira delas, eu falei, talvez do mais respeitado, que é do Seleção Sport TV. É o canal que tem direito de transmissão de todos os jogos, é o canal que tem ali os comentaristas que acompanham os jogos, né? Pelo menos assistem a maioria dos jogos. Tava na bancada o Eric Faria, a Ana Thaís Matos e o Paulo Andrade, que é recém-contratado do Sport TV. O André Rizek só apresentou, ele não votou. E os times foram esses daqui, as divisões que eles botaram. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras como favoritos. Internacional e Fluminense como candidatos ao título. E aí meio que quando eles colocam candidatos ao título e favoritos, eles acham que esses 5 estarão na Libertadores, né? Imagino eu. Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio, Red Bull e São Paulo brigando por Libertadores. Bahia, Botafogo, Cuiabá, Fortaleza, Vasco e Vitória como coadjuvantes. E 4 apenas com risco de queda. Ou seja, eles acham, no início do Campeonato Brasileiro, que esses 4 caem, né? Se tem 4 com risco de queda, né? Ou pelo menos Atlético Goianiense, Criciúma, Cruzeiro e Juventude começam e largam com esse olhar. Eu vou mais passando para o outro, que eu vou comparando também um com o outro, mas vale a ótica de que o Fluminense entrou como um candidato ao título. Eu assisti o programa e o Fluminense estava no briga pela Libertadores. E aí meio que de última hora eles sobem para candidatos ao título. Ou seja, dá para dizer que na visão deles o Fluminense seria o 5º na ordem dos títulos. Acho esse Internacional aqui uma situação meio complicada, bem como também acho que botaram o Botafogo muito lá embaixo. Mas enfim, depois eu vou fazer o meu, né? Do mais respeitado, né? Talvez, né, mais gente respeite, ao menos respeitado. E, obviamente, eu não estou falando aqui nem da Domitila Beck, nem do PVC, mas estou falando do Renato Maurício Prado, né? Enfim. O UOL também fez a sua sequência ali de prateleira antes do início do Brasileirão. Colocou como favoritos ao título. Eu achei interessante que a nomeação não ficou muito boa, né? Favorito ao título. Tem 5 favoritos, pô. 1/4 do campeonato é favorito ao título, calma aí. Flamengo, Palmeiras, vão estar em todos, já spoiler, tá? Vão estar em todas as listas, eles vão estar lá na frente. Atlético Mineiro, Internacional, ou seja, muito igual a da Globo, mas trocando o Fluminense pelo Atlético Paranaense. Eu não fui ver esse programa, desculpa, eu também, né? Eu não tenho trajes químicos aqui para ficar ouvindo Renato Maurício Prado, né? Então, peço perdão. E recomendo também que não vá ouvir. Ou vá também, às vezes você gosta, né? Mas chutaria que teve influência dele, o Fluminense não tá aqui. Na briga por vaga na Libertadores, na teoria, na vaga que sobrar, ou enfim, naquelas que vão abrindo, né? Grêmio, Fluminense, São Paulo, Botafogo, Fortaleza. Concordo mais com essa prateleira aqui, no sentido de já ter o Botafogo por aqui. Depois eu dou uma opinião melhor sobre o Botafogo. Briga por vaga na Sul-Americana. Esses nomes aqui das prateleiras não me pegaram muito não, porque ninguém briga por vaga na Sul-Americana. A Sul-Americana ou você escapou do rebaixamento e caiu nela, ou então você ficou puto porque saiu da Libertadores e caiu nela. É isso que acontece hoje com a Sul-Americana. Mas Red Bull, Corinthians, Cruzeiro, Bahia e Vasco estariam nessa situação. E 5 lutando contra o rebaixamento. Criciúma, Juventude, Cuiabá, Vitória e Atlético Goianiense. Os 4 que subiram, mais o Cuiabá. Passando agora para um que se eu citei que um era mais respeitado, o outro era menos respeitado, agora eu vou falar de um que eu acho que já de certa maneira já não se dá o respeito, né? Que é o de Sola, né? Da TNT. E, bem, aonde tem Pedro Certezas, tem Zica, né? Apesar dele ter botado o Botafogo em 7º aqui. Esses aqui montaram uma tabela, né? Um pouco mais ousado.
mas dá pra gente dividir aqueles grupos, né? Flamengo e Palmeiras ali de grupo, né? De favoritos ao título, Atlético Mineiro, Inter e Fluminense, né? Com o segundo grupo ali de Libertadores junto com o Atlético Paranaense. Botafogo, Grêmio, São Paulo. Aí você vem o bloco, seriam aquele bloco da Sul-Americana, né? Ou talvez do Botafogo na Libertadores, do Grêmio na Libertadores, né? Por conta de G7, G8. Mas você teria ali São Paulo, Bahia e Fortaleza, talvez lamentando não irem para Libertadores. Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Vitória, lá feliz porque não foram rebaixados. Cuiabá, Criciúma, Atlético Goianiense e Juventude. Mais um grupo que bota Criciúma, Atlético Goianiense e Juventude caindo. E o Cuiabá caindo, Vitória ficando. Seria a única troca, né? Dos 4 que subiram, ficando o Vitória e caindo o Cuiabá. E aí tem o mais sério, né? Da TNT. Esse aqui era o programa de Sola, é um programa mais na brincadeira. E esse daqui é um programa mais sério da TNT. Eu até gosto do pessoal da TNT, mas não fui ver esse programa aqui ainda não. Eles lançaram hoje, eu acabei não vendo. E esses daqui fizeram uma espécie de prateleira. Apostam no Flamengo, campeão, numa segunda prateleira do Campeonato Brasileiro, tendo Palmeiras, Atlético Mineiro e Inter, ou seja, com 3 times, esse sendo o G4, né, mais uma vez, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro se garantindo lá em cima, né, como os 3 ali principais, e o Internacional, talvez revezando ali para alguns com o Fluminense, com o Atlético Paranaense nesse segundo grupo. Aqui é uma sequência. Então o Fluminense estaria na Libertadores, seria o 6º nesse campeonato. A diferença para cá é só troca do Fluminense com o Atlético Paranaense, né? É basicamente isso, e o Botafogo com o São Paulo. E o Grêmio ali, esses 3 trocando, muito parecidos, e caindo Criciúma, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. Mais uma vez caindo esses 4. Esse daqui eu pedi no Twitter pra galera mandar, e esse daqui é o canal Faz o Básico. Mandou ele também, a gente comenta aqui. Mesma coisa, né? Esse aqui botaram São Paulo lá em cima na Libertadores e não deram muito crédito assim também pro Grêmio, né? Que tá mais pra baixo, o Grêmio e Inter. Botafogo na pré-Libertadores aqui, né? Seria o 6º e o 7º, né? Caindo Vasco, Criciúma, Atlético Goianiense e Juventude. Esses salvaram Vitória e Cuiabá. E por último, eu sempre falo isso, né? A gente tem uma visão muito só da nossa bolha, né? É bom a gente ter uma visão de fora daqui também. Procurei até uma visão do Sul, mas não achei. E eu não achei nenhum do Sul, né? Antes, só botar mais um aqui, que é da ESPN, né? Como eu cacei um aqui, consegui achar um da ESPN, que é esse daqui. É um programa até que foi feito, acho que só pra internet. Tem caras que eu respeito muito, que como... Por exemplo, o Biratan Leal é um cara que eu respeito bastante. Mas tem uns ali que eu confesso que eu não entendi muito bem. O Iven tá ali, o Iven, que, pô, pra quem segue esse malandro no Instagram, isso é loucura, tá? Enfim, do Menezes tá ali também. Favoritaço é o Flamengo, Palmeiras, Inter e Atlético Mineiro, a mesma coisa. Vaga na Libertadores. O Fluminense estaria no bolo da briga da vaga, né? Com Botafogo, Grêmio, São Paulo e Atlético Paranaense. E eles botam como rebaixados ali Cruzeiro, Criciúma, Atlético Goianiense, Vitória e Juventude. Um dos 5 caindo. Eles salvam o Cuiabá. Né? Mas acho que, enfim, vamos fechar o último aqui, que é uma visão do Nordeste. O pessoal do 45 Minutos que cobre futebol nordestino. A gente tem 3 times nordestinos e é uma visão interessante a visão deles. Eles fazem num formato um pouquinho diferente, né? Eles botam ali como pistas, né? E com algumas curvas que são times que estão entre uma e outra ali. E aí é bom explicar porque tem uns contextos aí nas explicações, né? Por exemplo, título Flamengo e Palmeiras, não tem muito o que explicar. Libertadores, né? Seria meio que garantidos na Libertadores. Fluminense, Atlético Paranaense Internacional. Times que devem estar mais aqui, ó, na curvinha aqui no canto. O Atlético Mineiro, entre a Libertadores e o título, ou seja... Mais um que bota essa trinca, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, na briga pelo título, abaixo Fluminense, Atlético Paranaense e Inter. Na curvinha, o Grêmio, ou seja, fecharia essa, pela opinião deles, fecharia a Libertadores com Palmeiras, Flamengo, Atlético, Fluminense, Atlético Paranaense, Internacional e Grêmio. Né? São 7 times, 7 vagas, se não tiver o campeão da Libertadores e da Sula. Botafogo, Bahia, Red Bull, Corinthians e São Paulo como times para a Sul-Americana. Vasco e Fortaleza
aqui entre a Sul-Americana e o Nervosão, que são aqueles times que entram já nervosos no Campeonato Brasileiro fazendo conta, né? Já na primeira rodada, o torcedor do Atlético Goianiense comemora que o Vitória perdeu o jogo porque vai brigar contra ele na zona de rebaixamento. Eu não consigo ver o Vasco no grupo do Fortaleza. É óbvio, eles acompanham mais o Fortaleza do que eu acompanhei. Mas eu acompanhei o Vasco bastante, enfim, não consegui entender, enfim, né? Mas seriam 6 times que estão nesse contexto de rebaixamento. A Minardi, né, que é aquele que larga e você já sabe que não tem muita esperança de pontuar, né? Que seria o Criciúma, o Juventude nessa escala aqui também, e aí 2 vagas de rebaixamento para outros 4 times, Cuiabá, Cruzeiro, Vitória e Atlético Goianiense. Vou fazer a minha aqui agora, tá? Enfim, a minha, obviamente, tem muita informação baseada no que outras pessoas falam, mas você fala, ué, Gabriel, mas não é a sua opinião? Claro, pô, mas eu não acompanho todos os jogos, eu acompanho muita gente que acompanha futebol também. Enfim, vamos lá, tá? É meio óbvio que os favoritos ao título, qualquer que seja o campeão que não esteja entre Flamengo e Palmeiras, já vai ser uma surpresa. Não tem boa, são os 2 maiores investimentos e os 2 elencos mais reforçados, são 2 treinadores que têm muita qualidade para isso, não tem boa, né? Ponto pacífico. Em relação à briga pela Libertadores, o que é briga pela Libertadores, tá? É que vão estar no bolo que vão brigar pela Libertadores e provavelmente estarão lá, tá? Se não estiverem, é surpresa. E aí é óbvio que eu coloco o Fluminense nessa briga, o Atlético Mineiro nessa briga, e pra mim, os dois... muita igualdade ali no sentido de terem time, mas o elenco ter nome no banco, mas que você olha e fala bem assim, tá, mas esse cara precisa jogar, a gente tem um Terãs no banco, que não tá jogando bem, mas tem um Terãs, a gente tem um Douglas Costa no banco, entendeu? Então são jogadores, Keno no banco, tá lesionado, então... O Fluminense tem um elenco bom, é porque não rendeu ainda muito por conta de lesões. Então coloco o Fluminense e Atlético Mineiro até como garantidos na Libertadores. E aí acrescento outros times que vão estar na briga também dessa vaga. O Internacional, o Atlético Paranaense, o Cuca é muito bom em pontos corridos, e acrescento outros 2 com um pouquinho mais de dúvida entre eles, Grêmio e Botafogo. Provavelmente vocês estão criticando o Internacional. Eu acho que o Internacional tem um bom técnico e um bom time. Se deu mal no Campeonato Gaúcho, não dá pra gente levar isso pro ano inteiro. E não começou muito bem na Sul-Americana. Mas é um time que eu fico de olho. Talvez eu invertesse aqui, tal, mas a ordem aqui dos tratores não altera muito o viaduto, não. Eu acho que se esses 4 times aqui não estiverem na Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Atlético Mineiro, será uma surpresa. E se Atlético Paranaense, Internacional, Botafogo e Grêmio perderem a vaga na Libertadores para times que não estão nessa lista aqui, de certa maneira vai me surpreender um pouquinho também. Sobraram pra Sula. O que é o sobraram pra Sula? São os times que até vão brigar pela Libertadores, mas pra mim não estarão classificados. Beleza? E nesse grupo a gente tem, novamente, não tô fazendo em ordem, tá? Só na ordem que eu tô vendo aqui. A gente tem Red Bull Bragantino, a gente tem São Paulo, a gente tem Corinthians, Fortaleza e Bahia e... Vamos lá, é porque tem um time aqui que eu tô na dúvida entre esse e o briga contra o Z4. Mas vocês vão entender que eu vou deixar ele por último aqui, tá? Brigam contra o Z4. São times que vão brigar para não cair e tem uma chance considerável de escapar. Estamos falando de Cuiabá. Esses times vão para a Sul-Americana, tá? Quem escapar do Z4 vai para a Sul-Americana, porque todo ano é isso. Cuiabá, Vitória, Cruzeiro e Atlético Goianiense. Desses 4 times aqui, 2 vão ser rebaixados, um não vai para lugar nenhum e um deve ir para a Sul-Americana. O que eu basicamente estou garantindo é esses 4 times não vão estar em 10º no final do Brasileirão, acho eu. E para mim, os 2 times que vão cair é Criciúma e Juventude. Esses 2 times caem. Pode cair na 38ª rodada, em 17º, empatado em ponto, mas para mim cai.
E o outro, cara, é o Vasco. Eu tenho uma dúvida muito grande, cara, do que o Vasco vai fazer nesse Brasileirão. Eu tô muito em dúvida entre esses dois aqui. Eu não acho que o Vasco vá cair, com certeza. Acho que pode brigar contra você. Pode ser o líder desse grupo ou pode ser o lanterna desse. Tem um bom técnico, tem uma boa comissão técnica. Teve um investimento forte, assim, o elenco não é horroroso do Vasco, mas não é um time bom. Também não dá pra dizer que é um time bom. Então eu vou botar o Vasco no briga contra o Z4 aqui no início, mas acho perfeitamente que o Vasco pode terminar em 10º esse Brasileirão, em nono, em 11º. Tá? Mas o grupo é esse daí. E aí o print que você pode tirar é esse agora. Algo diferente disso acontecendo. Pra mim, vai ser surpresa. Lembrando, não está na ordem da tabela, ok? Não é que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Não, não é essa a ordem. Mas as prateleiras são mais ou menos essas daí. É isso, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.